Quero trazer uma palavra hoje, e eu quero hoje reafirmar algumas coisas e acrescentar outras. Reafirmar, porque eu creio que existem pessoas que precisam ouvir novamente o que eu vou falar hoje. E acrescentar, porque tem coisas novas que nós precisamos ouvir hoje. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1. Segunda dose da palavra de amor. 1 Coríntios 13, 1. Vamos ler até o verso 7. Vou esperar você abrir sua Bíblia. Você que está com sua Bíblia na mão, eu espero. 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 1. Diz assim, ó. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, se não tiver o quê, irmãos? Amor. Serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver, só os vivos, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver, se não tiver, se não tiver, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não provoca os seus interesses, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmãos, eu afirmei, né, que eu quero reafirmar algumas coisas, mas hoje eu quero fazer de forma bem sucinta, bem resumida. Eu quero, até porque hoje é noite de ceia, temos uma programação extensa hoje, quero ser bem breve, mas eu quero hoje te fazer algumas perguntas. Porque depois da palavra de domingo retrasado, eu estou me fazendo essas perguntas. Irmãos, eu não sei você, mas eu já falei isso aqui algumas vezes. Esse momento é um momento tão importante nas nossas vidas e no culto. Para mim, o momento mais importante do culto, para mim, na minha opinião, é o momento da oferta. Que isso, pastor? Não é o momento da palavra? Para mim, é o momento da oferta. Porque é aqui que você mostra onde está o seu coração. Vamos falar disso lá na frente. Mas esse momento de reflexão da palavra é muito importante. E todas as vezes que eu ouço uma palavra, irmãos, eu fico ruminando aquilo. Eu fico ruminando. Porque se Deus trouxe a palavra, é que Ele quer falar o coração de alguém. E se eu estou ouvindo, é para mim, irmãos. Eu tomo para mim. E quando eu ouço a palavra, no primeiro momento, eu falo assim, irmão, será que é para mim? E eu faço uma oração, Senhor, que o Senhor me revele, que o Senhor me mostre, que o Senhor me mostre por que dessa palavra. Ah, é o bispo que está pregando. Se a palavra, eu estou ouvindo, se eu estou ouvindo essa palavra, Deus quer falar algo comigo. E desde o domingo retrasado, eu estou ruminando essa palavra, eu estou ruminando. E hoje eu quero te fazer algumas perguntas. Porque o texto de 1 Coríntios é um texto que é conhecido até no meio secular, né? Tem uma banda de rock que usou a letra desse versículo como a letra de uma música. Eu já conhecia esse versículo antes de me converter, mas eu percebo que as pessoas falam de algo que elas não conhecem. As pessoas falam de algo que elas talvez conheçam a palavra, o termo, mas estão longe de viver aquilo. Irmãos, vou falar uma coisa para você. Nós iremos experimentar um avivamento aqui nessa igreja. Nós iremos testemunhar pessoas sendo curadas aqui aos nossos olhos, irmão. Se prepare para o que você vai ver. Se o lugar vai ficar pequeno, estava conversando com a Cirlândia, acho que foi com a Cirlândia, ou foi com a Gleiser ontem,
Não lembro. Estávamos limpando a igreja, eu falando, não, porque cabem muitas cadeiras. Foi com você, igreja, foi? Eu não lembro com quem foi. Foi com a Ábia? Foi com a Ábia. E não, que hoje a gente deixa espaçado, vai chegar uma hora, a gente vai ter que imprensar as cadeiras, vai ficar pequeno esse lugar, irmãos. Mas vou te falar uma coisa, se não tiver amor, vai ser só uma igreja cheia. Tem que ter amor. Eu quero te fazer umas perguntas baseado nesse texto. Vamos lá. Quais as perguntas que precisamos fazer a nós mesmos sobre o amor? Eu tenho 4 perguntas. Primeiro, o que adianta ter talento e dons se não tem amor? No verso 1 e 2 diz assim, ó: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Irmãos, nós vivemos um tempo onde as pessoas querem simplesmente demonstrar o que têm. E isso é importante nós analisarmos. Não tem nada de errado você mostrar o que você tem. Agora, a pergunta, em cima dessa pergunta, qual o propósito de você ter algo? Vou te dar um exemplo. Qual o propósito de um dia, e eu creio que isso vai acontecer, irmãos, eu não tenho um pingo de dúvidas, mas qual o propósito, ou por que ter uma igreja tão lotada, tão cheia? É só para nós batermos no peito, liderança, e falar: nós oramos e jejuamos. O bispo orou 40 dias sem comer, irmãos, 40 dias sem comer, e nós oramos aqui na igreja e fazemos as mini vigílias às quartas, que você que não veio, não está vendo, você está perdendo, irmãos. Você não tem noção do que Deus está fazendo aqui toda quarta. E você vai. É porque, irmãos, se não for por amor, se não for por amor a Deus em primeiro lugar, e as pessoas que estão indo para o inferno. Eu ouvi um pastor falando algo alguns dias atrás e me marcou, algum tempo atrás. Ele falou: irmãos, vivemos um tempo onde estamos com igrejas cheias de pessoas vazias. As igrejas estão cheias, mas o índice de criminalidade não diminui. O índice de divórcio nas igrejas só aumentam. O índice de pessoas dentro das igrejas que vivem crises, e me entenda, eu não estou falando de momentos, tá? Pessoas que não se resolvem na vida, só aumentam. Então não é só ter uma igreja cheia, é amar a Deus, acima de todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos. A ponto de nós nos compadecermos com a dor das pessoas. A ponto de nós falarmos assim: não, você não pode ficar sozinho. Eu estou com você por amor. Então o amor faz toda a diferença. Só que aqui no texto, ele começa, essa primeira parte, verso 1, verso 2, o apóstolo Paulo começa falando de dons. Irmãos, é muito fácil nós identificarmos pessoas, e eu estou falando não só da nossa igreja, falando do nosso meio evangélico, que querem demonstrar o quanto são espirituais através dos dons. Bispa, eu tenho um dom de profetizar, bispa. Eu tenho um dom de revelação. Deus me mostrou. Deus está me mostrando. Deus está me mostrando coisas. Deus está me mostrando. O Nicolas vai me dar um presente. Deus está me mostrando aqui. Ó, a revelação. Deus está me mostrando aqui que aquela pessoa, irmãos, eu não estou pregando contra os dons. Todos nós temos talentos, temos dons e precisamos, eu já preguei sobre isso. Nós precisamos explorar essa área das nossas vidas e desenvolver os nossos talentos em prol do reino de Deus. Temos que fazer sim, mas se não tiver amor, nós seremos pessoas e como, lembra aquelas latas de Neston, aquelas latas de Nescau? Se você tirar ali aquele pó, o Nescau, e colocar um pouco de pedra e areia e balançar, é só barulho. Irmãos, nós não podemos ser crentes que só fazem barulho. Nós precisamos ser crentes que amam. A sua espiritualidade é medida pelo amor que está dentro de você e não pelos seus dons.
Irmãos, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Pastor, mas Deus usa aquele cara lá que não tem uma vida, irmãos. Eu não entro nesse mérito. Eu conheço pessoas que são usadas por Deus. Vocês conhecem também. Pessoas que a gente para uma vez, uma pastora entregou uma revelação. Eu fiquei, meu Deus, quem contou isso tudo para essa mulher? Eu já ouvi pessoas falando mal dela. Ah, porque eu não concordo com a forma dela agir. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Se Deus tiver que usar essa caixa, Ele usa. Se Deus quiser usar uma mula, Ele usa. Se Deus quiser usar quem for, Ele usa. Uma vez, você já deve conhecer essa história, uma pessoa passando dificuldades financeiras e orou e falou: Senhor, manda mantimento. E bateu alguém na porta da casa daquela mulher e falou: está aqui, ó, uma cesta básica para você e para sua família. Mas fique sabendo, quem mandou trazer aqui foi o diabo. E aquela mulher deu um sorriso e falou assim: quando Deus quer, Ele usa até o diabo para trazer mantimento para mim. Porque o diabo não faz nada que Deus não queira. Irmãos, o nosso Deus, Ele tem um controle de tudo. Deus, Deus usa quem Ele quer. Agora, tem uma coisa que faz diferença na minha vida e na sua: é o amor. O amor faz toda a diferença. Na carta, primeira carta de João 4:8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Irmãos, tem coisas que nós precisamos, sabe, não só pronunciar, não só falar, mas viver. E hoje eu estou reafirmando algumas coisas. Colossenses 3,14 diz: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Você quer se aproximar da perfeição? Você não vai, enquanto ser humano, nós não vamos alcançar. Só quando alcançarmos a estatura de varão perfeito. Mas precisamos buscar a melhoria sempre, uma evolução sempre, uma melhoria sempre. Mas aqui, nesse texto, nós aprendemos que para nós nos aproximarmos da perfeição, nós precisamos entender que existe um vínculo. É o amor. É o amor de Deus e o amor que habita dentro de nós. Irmãos, todos nós, presta atenção no que eu vou te falar, todos nós temos amor. E às vezes nós canalizamos esse amor para os lugares errados. Não interessa, irmãos, o quanto você tem, o quanto você já foi usado por Deus. Não interessa. Não interessa se você um dia foi usado por Deus. Se não foi com amor, se não foi por amor, de nada vale. Às vezes, e nós temos uma mania de fazer isso, né? Contar as coisas que nós já vivemos, e não tem nada de errado, isso nos edifica. Desde que não seja por soberba, por prepotência. Mas, irmão, se não foi por amor, estamos perdendo nosso tempo. Segunda pergunta que eu quero te fazer: o que adianta seus bens se não tem amor? No verso 3, o apóstolo Paulo continua falando para a igreja de Corinto: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, se não tiver amor. Irmãos, uma coisa que eu aprendi: o dinheiro precisa ser o meu servo, porque senão eu me torno servo dele. E sabe qual o momento que eu passo a ser servo dele? Quando eu o amo mais do que a Jesus, mais do que a Deus. Dinheiro é bom, irmãos, e às vezes as pessoas ficam numa paranoia. Não, porque a Bíblia fala que nós não podemos amar o dinheiro, não podemos. De fato, irmãos, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é algo que nos separa de Deus. Por quê? Porque nós tiramos Deus do centro. Nós tiramos Deus do trono. Nós falamos, cantamos, Senhor, sente-se no trono. Senhor, o Senhor é meu rei, é o meu Senhor. Mas quando o dinheiro entra nas nossas vidas, nós chegamos, ô Jesus, desculpa aí, Deus, sai do trono aí rapidinho, deixa o dinheiro ficar aqui, porque é Ele quem eu sirvo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós invertemos a ordem e colocamos o dinheiro acima de tudo, ou acima de Deus, que é tudo,
nós simplesmente estamos nos tornando servos do dinheiro. Eu não estou pregando contra o dinheiro. Dinheiro é bom, irmãos. Dinheiro é bom. Se você quiser abençoar os jovens do Jump, procura um dos jovens, abençoe a vida deles. Tem jovens que ainda não terminaram de pagar as parcelas da passagem, abençoe a vida deles. Se Deus te abençoou, procura um dos jovens. Se você tiver dificuldade, me procura no final do culto, eu vou te indicar um jovem para você abençoar. Você dá uma oferta de R$ 50, de R$ 100, ou pagar o resto da passagem toda. Irmãos, o dinheiro é bom quando nós usamos da forma certa. Eu não ajudo as pessoas por caridade. Ah, não, porque eu preciso fazer o bem a alguém. Irmãos, não adianta eu estender a mão só para que você veja que eu estou estendendo a mão. Eu preciso ter amor. Eu preciso amar a Deus. Eu amo tanto o Senhor que eu consigo olhar para o meu próximo com amor, porque eu preciso amá-lo como a mim mesmo, a ponto de me compadecer e falar assim: eu vou te ajudar. Eu falo de ajuda financeira, espiritual, emocional, enfim, seja ela qual for, mas nós podemos ser melhores para as pessoas, irmãos. Não por caridade. Não porque eu ajudo por caridade. Não. Eu ajudo por amor. Eu ajudo porque eu entendi que Deus é amor. E se Deus habita em mim, eu preciso amar também. Não é sobre o que você tem, é sobre o que você está disposto a dar. Irmãos, não é sobre o que você tem, é sobre o que você está disposto a disponibilizar por amor a Deus e ao próximo. E às vezes nós nos achamos no direito de entregar qualquer coisa ao Senhor. Irmãos, Deus está preocupado com o nosso tudo. Assisti um vídeo hoje que me impactou. E não estava nem no esboço, mas me impactou. Tem um costume, nem todos os lugares, mas tem um costume de falar assim: ah, hoje é o meu aniversário. Aí canta-se parabéns lá, ora pela minha vida, e na hora de cortar o bolo, tem aquela tradição, né? Para quem vai o primeiro pedaço, né? E geralmente nós entregamos o primeiro pedaço para quem, irmãos? Para quem? Hã? Para quem mais honramos, para quem nós mais amamos e honramos. E você parar para pensar, humanamente falando, não tem nada de errado, mas eu assisti um vídeo hoje que me impactou. Porque, irmãos, ainda vai ficar um bolo inteiro ali praticamente. As outras pessoas vão comer o mesmo bolo, mas uma pessoa foi honrada. Imagina o Senhor na sua vida. Quando você começa o seu dia e você lembra das suas contas, dos seus boletos, dos seus afazeres, dos seus compromissos, da sua agenda, você lembra até da sua família, você lembra de coisas boas também. E quando chega lá no meio-dia, 1 hora da tarde, você lembra, hoje eu não orei, hoje eu não li a palavra, eu não meditei na palavra. Com outras palavras, você está falando assim para o Senhor: Senhor, desculpa aí, o primeiro pedaço foi para o meu boleto. A primeira fatia do meu dia, do meu tempo, porque, irmãos, o tempo é algo precioso. Mas a primeira fatia do meu tempo hoje, eu dediquei para o meu trabalho. A primeira fatia hoje, Senhor, não foi para o Senhor, não. Eu quis honrar os boletos que eu tenho para pagar. E nós falamos que amamos o Senhor. Eu tenho um hábito meu, isso é meu. E eu quero te aconselhar a fazer o mesmo. Irmãos, quando eu recebo, tem meses, eu já contei isso aqui, tem meses que eu fico pensando: meu Deus, a fatura do cartão, a fatura do cartão, Senhor, a fatura do cartão, a fatura do cartão. E eu sou tendencioso a pegar, quando, quando cai o Pix, eu pegar e falar assim: a fatura do cartão. Não. A primeira fatia não é da fatura do meu cartão. A primeira fatia do meu Senhor. Enquanto eu não mando o meu Pix, os meus dízimos, primícias e ofertas. Oferta eu faço no culto, né? Com os meus dízimos e primícias. Enquanto eu não falo para o Senhor, e às vezes eu oro e às vezes eu demonstro com atitudes. O bispo falou uma coisa que é verdade hoje.
A gente precisa, às vezes, ser mais prático, através das atitudes. Eu mostro do Senhor, Senhor, primeira fatia do Senhor. Sabe por quê? Porque eu amo o Senhor acima de tudo. Quantas vezes, por amor a outras coisas, a outras pessoas, nós deixamos a pessoa mais importante para trás. Você ama Deus? Se você ama Deus, Ele precisa ser a sua primeira opção. Nós temos um costume na nossa casa. Nós estávamos aqui no culto, Keren falou assim, pai, estou com dor na barriga. O senhor ora por mim? Eu falei, oro. Orei por ela aqui, no meio do louvor. Orei por ela e falei, se não melhorar, agora você pode tomar o remédio. Mas primeiro, eu orei por ela. Na quarta-feira ela estava com dor de cabeça. Sentei aqui com ela, vamos orar. Oramos e a dor de cabeça passou. Foi curada aqui, no altar. Irmãos, se nós não entendermos que Deus, vou traduzir, né? Se a primeira fatia em todas as áreas das nossas vidas é de Deus. No último final de semana, eu e a pastora fomos comemorar 22 anos de casados. Não podia deixar passar aquela oportunidade. Eu falei, meu amor, senta aqui. Vamos orar e agradecer a Deus por 22 anos. Porque chegar aqui não foi fácil. Mas nós chegamos. E a glória é de Deus. A primeira fatia é dele. É por isso, eu estou te dando uma resposta hoje para algumas crises que você passa. Senhor, por que algumas coisas não acontecem na minha vida? É porque você prioriza tudo, a primeira fatia não é de Deus. Mas é o mesmo bolo. A segunda é, irmãos, Deus quer você por completo. Deus quer ser exclusivo na sua vida. É assim, irmãos, na hora da oferta, quando eu dou por amor a Deus, por amor à obra de Deus, e não entrego qualquer coisa na hora da oferta. Eu entrego a Deus o que eu tenho de melhor por amor a Ele. Sabe por que nós fazemos de qualquer maneira? Porque não fazemos por amor. Nós fazemos com excelência para Deus e para o próximo, por causa do amor. É por causa do amor. Isso serve também para os nossos relacionamentos. Que tipo de, qual a qualidade dos seus relacionamentos? Irmãos, eu penso muito nisso. Qual a qualidade? Ou seja, o que eu estou disposto a dar, a oferecer para as minhas amizades? O que eu estou disposto a contribuir para o seu crescimento, para a sua vida? O que eu estou disposto a agregar na sua vida espiritual, emocional, financeira, e seja ela qual for? Isso vai ser determinado pelo amor. Porque eu posso agir por tabela e falar assim, não, pastor João é meu amigo. Eu agi de qualquer forma com ele. Mas eu posso agir por amor a Deus, em primeiro lugar, e, consequentemente, por amor a Ele. Irmãos, nós precisamos estar mais atentos ao que nós estamos dando para as pessoas. Isso está ligado diretamente ao amor que habita dentro de nós. O que nós estamos oferecendo para as pessoas? Nós somos muito exigentes com o que queremos receber, mas somos relaxados com o que estamos dando. As pessoas precisam de mim, de você. A bispa esses dias marcou a pastora num vídeo que falava basicamente disso, que as pessoas nos dias de hoje precisam, às vezes, de um abraço, de um toque, precisam de atenção. As pessoas nos dias de hoje precisam entender o quanto elas são amadas. E eu quero te dar uma notícia hoje: você é muito amado por Deus. Você é tão amado por Deus, Deus te trouxe aqui hoje para ouvir uma palavra sobre amor. Mas podia ser uma palavra de exortação, é por amor também. O fato de estar aqui é uma prova do amor de Deus na sua vida. O amor de Deus por você. Deus te ama tanto. Você podia estar no bar agora, mas você está aqui na casa do Pai. Deus te ama tanto, você podia estar lá assistindo um Fantástico. Você está na casa do Pai. Deus te ama tanto, você podia estar descansando, dormindo, mas você está na casa do Pai. Irmãos, existem coisas que passam despercebidos. Irmãos, eu tenho tentado fazer essa reflexão com coisas pequenas.
e estar aqui. Irmãos, estar aqui. Não só nos cultos, mas no dia a dia, nos afazeres, irmãos. Se não for por amor, se não for por amor, de nada adianta. Perdemos o nosso tempo. Precisa ter amor. Não interessa o quanto você já investiu no reino de Deus, se não foi por amor. Mas, pastor, eu já investi muito, se não foi por amor. Irmãos, não vou pregar em cima disso, mas um dia Jesus sentou ao lado do gasofilácio e ficou ouvindo, observando a oferta daquelas pessoas. A bispa falou uma coisa no encontro e é uma verdade, irmãos. Não porque Deus precisa, mas falar de dinheiro é uma coisa que precisa ser falada na igreja. Porque nós estamos muito apegados ao dinheiro e quando nós ouvimos um pastor falando de dinheiro, nós fechamos o coração. Sabe por quê? Porque o coração já foi corrompido. Nós ouvimos sobre dinheiro em vários lugares. Fui marcar uma consulta esses dias e a consulta era R$ 290. Marquei lá, você me indicou. R$ 290 uma consulta. E não é uma consulta barata, irmãos. Mas eu vou pagar uma consulta de R$ 290. E às vezes nós pagamos valores muito mais altos lá fora e achamos normal, mas quando nós falamos de investir no reino, nós falamos assim: ah, não, eu não posso dar uma oferta de R$ 50, é para a igreja. Nós fomos condicionados durante um tempo a dar o que sobra para Deus. Mas Jesus, um dia, sentado ao lado do gasofilácio, exaltou a oferta de uma viúva pobre. Porque não é sobre quantias, é sobre dar o melhor por amor. Não é sobre dar grandes quantias apenas. Pode ser que Deus te peça algo, irmãos, e Deus pode pedir. Mas é sobre você vir entregar com amor. Existe uma diferença de vir trazer um envelope com dinheiro ou de fazer um pix de um valor. E existe uma diferença entre alguém que faz com amor. Senhor, eu te amo tanto que esse valor aqui, o meu orçamento pode até apertar, mas por amor ao Senhor, eu estou entregando o meu melhor. Mas, pastor, porque a igreja, irmãos, quem sabe onde o calo aperta, nem sempre somos nós. E eu acho, às vezes, um prejuízo para a sua vida espiritual, para a sua vida espiritual. Na hora da oferta, você não trazer a sua oferta. Pense nisso. Não é sobre dinheiro que eu estou falando, é sobre amor. O amor faz toda a diferença. Quando é por amor, irmãos, nós entregamos o que nós temos de melhor. Mas quando é sem amor, qualquer coisa serve. Para Deus, não. Deus não mandou um anjo morrer na cruz por você. Deus não mandou um arcanjo. Deus não mandou um querubim, um serafim. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Abre os parênteses. O que ele tinha de melhor. Para que todo aquele que nele cresce não pudesse perecer, mas tivesse a vida eterna. Repare que esse texto, o versículo central da Bíblia, como alguns chamam, fala o quê? Começa falando de amor. E nós nos achamos no direito de viver uma vida sem amor. Terceiro, o que adianta se sacrificar sem amor? Eu posso me sacrificar por você, mas se não for por amor, vai chegar uma hora que eu vou cansar. Eu posso mostrar para você que eu estou disposto a fazer o que eu tiver que fazer por você. Conte comigo, irmão. Eu vou fazer, vou me sacrificar. Mas se não for por amor, talvez até te agrade. Mas talvez não esteja cumprindo o meu propósito aqui na terra, que é o amor. 1 Coríntios 13:3 diz assim: ainda que eu tenha o meu próprio corpo, entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Eu posso entregar o meu corpo por você. Eu posso me sacrificar ao extremo. Mas se não for por amor, irmãos, eu perco o propósito. Você pode fazer muitas coisas para muitas pessoas, mas se não tiver amor envolvido, de nada adianta. Tem que ter primeiro amor a Deus. Irmãos, Deus é a fonte de amor. Porque Deus é amor.
não contém amor em Deus. Deus é o próprio amor, na sua essência. E se eu tenho Deus na minha vida, eu tenho amor. E eu vou jorrar, transbordar esse amor. Muitos vêm à igreja sem amor. Por que que alguns não conseguem frequentar a igreja há muito tempo? Por que que alguns não conseguem se firmar na igreja? Por falta de amor. Porque às vezes nós nos condicionamos. Eu vou na igreja e Deus tem algo para mim hoje. Amém. Irmãos, eu creio nisso. Não, o que que Deus vai falar comigo hoje? Eu creio nisso, irmãos. Não, qual a bênção que Deus tem para mim? Irmãos, Deus tem bênção, Deus tem alegria em nos abençoar. Mas se eu não venho para cá com amor, se eu não venho para cá com expectativa no meu coração, é uma coisa que nós precisamos gerar, irmãos, expectativa no nosso coração. Gere expectativa no seu coração todas as vezes que você for, todas as vezes que você for se arrumar para vir para o culto, para cultuar, para entregar, oferecer um culto ao Senhor. Faça o seu melhor. Eu tive uma experiência hoje, eu nunca tive essa experiência na minha vida assim, de forma tão. Eu escolhi uma blusa para colocar. E era aquela blusa. Eu não ligo tanto para isso. A blusa, daqui a pouco, eu estava meditando a palavra, sentado assim na cama, e eu coloquei um louvor, e Deus falou assim: e aquela blusa ali? Não é mais bonita para você se apresentar para mim? Eu não queria usar essa blusa hoje porque hoje está um pouco mais quente e eu transpiro muito. Inclusive, eu estava com o bispo ali, alguém falou assim: estão suando, gente, vocês estão suando. Aí eu falei: meu Deus, essa blusa denuncia quando eu transpiro muito. Mas na hora eu senti o desejo assim, eu vou colocar uma blusa, a melhor blusa hoje para o Senhor. Assim como eu preciso entregar a minha melhor oferta, eu preciso vir para a casa do Senhor com a expectativa de entregar o que eu tenho de melhor a Ele em todos os aspectos. Eu amo tanto o Senhor que na hora do louvor, eu não vou ficar olhando para ninguém. Eu não vou só cantar louvores, cantar músicas. Eu vou adorá-lo porque eu amo o Senhor. Eu amo tanto o Senhor que na hora da oferta eu vou entregar o meu melhor. Eu amo tanto o Senhor que na hora da palavra eu não vou dormir, como alguns estão fazendo agora. Eu não vou dormir. Eu vou, de fato, prestar atenção naquilo que Deus tem para mim. Sabe por quê? Porque Ele me ama. Irmãos, o amor faz toda a diferença. Muitos fazem a obra de Deus e às vezes sem amor. E por não fazermos com amor, fazemos de qualquer jeito. Nós precisamos fazer essas perguntas para entender o quanto do amor de Deus está dentro de nós. Fazer por amor é fazer sem vontade mesmo. Ou você acha que Jesus estava feliz da vida de ir na cruz, morrer por você naquela cruz? Estava não, irmãos. Mas o amor falou mais alto. O amor faz diferença. E é o amor a Deus que nos faz fazer sacrifícios. E alguns sacrifícios que nem todos têm coragem de fazer. E às vezes é o sacrifício de ficar 40 dias fazendo um jejum. Às vezes é o sacrifício de estar aqui. Irmãos, muitos trabalharam hoje. Estão aqui, cansados. Glória a Deus pela sua vida. Você está honrando a Deus por isso. Você não está honrando seus bispos, seus pastores, a igreja. Você está honrando a Deus com isso. Eu sei que alguns estão aqui, estão cansados, irmãos. Eu vejo nos olhos de alguns. Mas você está aqui. Isso mostra o quanto de Deus tem dentro de você. Isso mostra o quanto de amor tem dentro de você. Porque amar a Deus, ter o amor de Deus dentro de mim, me faz fazer sacrifícios. Porque estamos vivendo um tempo onde os crentes querem fazer só o que eles querem. Hoje eu quero ir à igreja, hoje eu quero orar, hoje eu quero ler a Bíblia, hoje eu quero dar um abraço, hoje eu quero amar, hoje eu não quero fazer aquilo. Irmãos, nós não somos mais crianças. Nós precisamos fazer, porque nós amamos o Senhor acima de tudo. E é muito, já estou encerrando, é um paralelo muito difícil de se fazer, sabe por quê? É assim que funciona. Não responda para mim, mas tem dias que nós acordamos meio resfriados, desanimados, com o corpo meio, né, indisposto. Nós pensamos assim, poxa, tudo que eu queria hoje era não ir trabalhar. Não estou com o corpo legal, está chovendo, mas eu preciso trabalhar. E nós vamos trabalhar. Mas se nós compararmos com o momento do culto, nós nos damos ao luxo de não vir à igreja.
Ah, é só um culto que eu vou perder. E talvez você ame mais o seu trabalho do que ao Senhor. Tá faltando amor a Deus. Mas você ama o seu trabalho, glória a Deus. E talvez você ame pouco o Senhor, né? Você ame pouco a obra de Deus, a ponto de falar assim: não, hoje eu vou me dar o luxo de não ir à igreja, porque hoje eu estou indisposto. Mas você dá o mesmo luxo de não ir ao seu trabalho? Dá não, né? Seu trabalho, seu patrão vai tirar o seu dia de trabalho. Seu patrão vai brigar com você, vai reclamar. Mas ao culto, né? Deus não vai reclamar. Mas isso mostra uma falta de amor. Quando nós priorizamos tudo, menos o Senhor. Irmãos, eu não estou falando de uma religiosidade de frequentar cultos sem propósito. Eu estou falando de colocar o Senhor em primeiro lugar, de entregar a primeira fatia para Ele. Senhor, a primeira fatia do Senhor está aqui. Primeira fatia, Senhor. Esse bolo aqui, lindo, maravilhoso, gostoso. E as pessoas vão se deliciar desse bolo. Mas a primeira fatia é do Senhor. Seja honrado, Senhor, com a primeira fatia. Seja honrado com as primícias, com o primeiro lugar, com a primazia da minha vida. E a última pergunta para nós encerrarmos. E essa pergunta é importante. A última pergunta que nós devemos nos fazer: até quando nós vamos viver longe do Senhor? Até quando, vou repetir, até quando nós vamos viver longe do Senhor? Até quando nós vamos viver longe do amor perfeito? Essa palavra primeiro é para a igreja. Irmãos, às vezes nós nos enganamos, nos iludimos de achar que só por estarmos aqui dentro da igreja ou servindo aqui, estamos salvos. Estamos não, irmãos. Não viva uma vida de santidade não para você ver. Que a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Nós precisamos fazer uma reflexão acerca do rumo da nossa vida, sabe? E o amor a Deus faz toda a diferença. Essa pergunta eu quero direcionar primeiro para a igreja. Até quando você vai continuar frequentando os cultos, longe do amor de Deus? E essa mesma pergunta eu quero direcionar para você que está hoje aqui pela primeira vez ou está nos visitando. Até quando você vai viver longe do Senhor? Até quando você vai insistir numa vida vazia, sem propósito e, acima de tudo, sem o amor de Deus? Eu quero fazer duas orações. Ainda com seus olhos fechados, sentados mesmo. Você pode fechar os seus olhos comigo? Ainda com os olhos fechados, agora eu queria fazer uma oração por você. E você não precisa se identificar agora. Claro que você vai orar também, mas eu queria fazer uma oração por você que entende que já amou mais o Senhor. Você já se sacrificou mais por Ele. Você já se entregou mais por Ele. Você já fez muito mais por Ele. Você, no início, você amava tanto o Senhor, que você não media esforços. Você não estava preocupado com o que as pessoas iam falar, se iam te chamar de fanático, de religioso. Você não estava preocupado com a opinião das pessoas, você simplesmente viveu esse primeiro amor de uma forma tão intensa que as críticas não faziam mais significado, não tinham mais efeito sobre a sua vida. Você só queria amar o Senhor. Senhor, eu te amo e não importa as circunstâncias. Eu abro mão do que for necessário por amor ao Senhor. Por causa do amor do Senhor por mim, por causa do amor que eu tenho pelo Senhor, pela sua obra. Se você percebe, se você percebe que você está vivendo essa fase, queria que você colocasse a mão no seu coração, sentado mesmo. Eu já estou encerrando. Eu já estou com a mão no meu coração, irmãos, porque essa palavra foi para mim.
Eu identifiquei coisas no meu coração e áreas que eu já dediquei mais ao Senhor. Senhor, eu quero pedir perdão ao Senhor em primeiro lugar. Nós queremos pedir perdão ao Senhor porque nós já nos dedicamos mais por amor ao Senhor. E hoje, Senhor, nós estamos tão longe. Nós queremos nessa noite, Senhor, com muito temor e também, Senhor, com muito entendimento de que nós amamos, já amamos mais o Senhor. Nós já nos dedicamos mais à tua obra. Senhor, se nós fizemos todos esses sacrifícios, e às vezes, Senhor, nós somos tão usados pelo Senhor, Pai, se não for por amor, se não tiver amor, de nada adianta. Às vezes nós cuidamos de pessoas, mas, Senhor, se não for por amor, se não tiver amor, de nada adianta. Eu te peço, Senhor, para que o Senhor nessa noite venha derramar esse amor em nossos corações. Senhor, que os nossos corações venham transbordar, transbordar desse amor, a ponto, Senhor, das pessoas que estiverem ao nosso lado serem contagiadas por esse amor. Senhor, mas seja, Senhor, um amor tão, tão radical, tão explícito, a ponto das pessoas verem, Senhor, perceberem algo diferente dentro de nós. Senhor, se não tiver amor, de nada adianta. Eu te peço em nome de Jesus. O Senhor sabe quantas pessoas estão com o coração, com a mão no coração agora. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que ainda hoje, que ainda hoje o Senhor nos dê provas desse amor transbordando no nosso coração. Em nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados, eu quero fazer uma segunda oração. Para você que entrou aqui nessa noite e gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Até quando você vai viver longe desse amor? Eu quero agora orar por você, que entende que precisa entregar a sua vida a Jesus. Eu quero fazer uma oração específica por você. Você que sente o desejo de entregar a sua vida a Jesus, se render a esse amor perfeito. Eu queria que você levantasse a sua mão no seu lugar. Eu quero orar por você. Você que entende hoje, eu quero viver esse amor. Eu quero receber esse amor. Se você entende que essa palavra é para você, levante a sua mão no seu lugar, por favor. Eu quero fazer uma oração específica por você. Eu vejo duas mãos levantadas. Glória a Deus. Tem mais. Três mãos levantadas. Tem três corajosos aqui. Tem mais. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Se você deseja esse amor, se você quer experimentar esse amor, essa é a noite. Senhor, eu quero colocar esses irmãos diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus. Eles estão confessando o Senhor publicamente. Eu quero declarar agora um tempo novo sobre a vida deles. Um tempo onde o amor do Senhor na vida deles irá fazer toda a diferença. Eu abençoo a vida deles e declaro o amor do Pai sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.